Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia. Também bom dia a quem nos acompanha. Nós hoje celebramos na igreja a festa de um santo francês, espanhol-francês, São Firmino. E São Firmino é considerado o apóstolo das Gálias, aquilo que deu origem hoje à França. E todos os países, mais ou menos, têm uma gênese, têm um princípio, têm os grandes apóstolos. Nós, em Portugal, apesar de não ser muito conhecido, nem se falar muito disto, os apóstolos de Portugal são São Geraldo, São Martinho e São Frutuoso, arcebispos de Braga, no tempo dos romanos, que foram o grande alicerce da nossa estrutura, da nossa fé. Em França são aquilo que antes, porque eram tribos, a Gália, que é muito cristã, no norte da França, e se nós olharmos os ataques terroristas são quase todos na Gália, no norte da França, porque são a zona mais cristã. E muito se deve ao São Firmino. E, portanto, e apesar desta gente que faz os ataques ser um pouco ignorante, sabem algumas coisas. Sabem atingir o coração de onde vem, de onde vimos. E, portanto, nós hoje rezamos a São Firmino e rezamos pela França, que nos últimos 200 anos tem espalhado tantos erros pelo mundo. E apesar de nós não termos bem consciência disso. E vamos lembrar nesta Eucaristia os nossos irmãos Arlindo Matos, pais, sogros e cunhados, e Fernando Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparaste bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações para onde fostes, e as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando a seus olhos é manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de todos os imundícies, e purificarei-os de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e farei que vivais segundo os meus preceitos.
que observeis e ponhais em prática as minhas leis. Habitareis na terra que dei aos vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes sacerdotes e aos anciãos do povo e, falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e cevados foram abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, ouvindo este Evangelho, o reino dos céus é comparado a um banquete. O dono da messe enviou, fez um banquete para todos, para o seu filho. Mas ninguém quis, nem aceitou. Entretanto, os convidados, aqueles que eram chamados, aqueles que eram os primeiros, aqueles que eram os de honra, o nosso povo diz o ditado: a bodas e os batizados são os convidados, né? Todos nós nos livramos disto. Isto é a sabedoria popular. As bodas e os casamentos e os batizados são os convidados. E isto diz
portanto, os convidados para esta boda não quiseram. Então o dono, ou o senhor dos senhores, foi às encruzilhadas e chegou gente, encheu a sala. Mas havia um que não estava vestido com as vestes nupciais. Isto faz-nos pensar: o que será esta veste nupcial? O que é preciso para participar na boda do Senhor? O que é que precisamos? Que veste é que devemos ter vestido? Da coragem? A veste, nós sabemos que é a veste do batismo, veste branca, que hoje nós fazemos os batismos e muita gente nem pensa naquela veste que tem tanto significado e tanto, que é para manter imaculado ao longo da vida. Mas às vezes entramos sem nos preocupar com a pureza interior, sem nada. Hoje este São Firmino, que nasceu em Espanha, e era uma altura que estava a Espanha dominada pelo Império Romano, na cidade de Pamplona, no século III, portanto nos anos 200, apesar da proibição dos romanos que ninguém podia ser cristão, Firmino nasceu numa família cristã. Além disso, a sua família era nobre, rica e influente em Pamplona. Pamplona, lembramos daquelas touradas espanholas, aquelas festas, e era a festa de São Firmino. O seu trabalho evangelizador, porém, destacou-se na Gália, a atual França, a tal ponto que ele passou a ser chamado o apóstolo das Gálias. Firmino era um cristão exemplar na cidade de Toulouse, mas antes de se tornar sacerdote fazia pregações que eram muito apreciadas pelos cristãos. Ele fez muito sucesso entre os fiéis por causa do conhecimento profundo das verdades da fé. Tanto que quando o líder da comunidade, um sacerdote chamado Honesto, já não tinha mais condições de guiar os fiéis, o povo elegeu por unanimidade e por isso foi ordenado sacerdote e sagrado bispo de Toulouse. Eu digo muitas vezes aqui que nós devemos muito à França. Os cristãos do Ocidente devem muito à França. Mesmo aqui o Canadá, com os cristãos que fugiram da Revolução Francesa, os cristãos que fugiram da Revolução Francesa e agora atualmente vem muito para o Canadá e para o Quebec influências desta Revolução e muitos problemas que aqui no Canadá tem havido, aqueles problemas de separações, não separações, tem tudo a ver, vem tudo aí, vem tudo aqui. Pronto, São Firmino é o apóstolo das Gálias. Espanha é Santo Isidro, mas São Firmino também é muito venerado em Espanha. Em Portugal, sobretudo, 3 grandes arcebispos que houve no tempo dos romanos, nos primeiros séculos do cristianismo, antes de haver a nacionalidade, antes de nós sermos Portugal é interessante porque nós não somos um povo. Portugal não é um povo, somos vários povos. E quando o nosso príncipe Dom Afonso Henriques chegou da Gália, que era deste território de São Firmino, profundamente cristão, todos os grupos de povos que havia em Portugal se uniram naquele território para formar o projeto Portugal. Portanto, Portugal é um projeto plural, de aceitação. E era difícil congregar todos estes povos diferentes. E aquilo que devemos à monarquia, ao Dom Afonso Henriques, foi a unidade. Todos aceitaram este projeto cristão de expulsar os muçulmanos e implantar a fé no nosso território. Mas nós nunca fomos um povo, somos vários. E aquilo que mais se deve a Dom Afonso Henriques, que agora parece que a cidade de Coimbra pôs junto ao seu túmulo, na igreja de Santa Cruz, graças a Deus, guarda todos os dias, toda a hora,
ao túmulo de Dom Afonso Henriques, porque se alguém merece, por causa do grande trabalho de Dom Afonso Henriques, o primeiro grande trabalho foi a unidade de todos, porque somos muito diferentes. E os três, antes, os três grandes bispos, os três grandes missionários, porque nós éramos hereges, nós éramos, sobretudo, não era bem ateus, éramos meio selvagens. Nós adorávamos serpentes, os lusitanos, e o povo que estava ali adorava serpentes. Portanto, e foi com a vinda dos romanos, fomos um povo colonizado, e São Frutuoso, São Geraldo e São Martinho são as três grandes referências de gêneros do cristianismo em Portugal. Na Alemanha é São Bonifácio, uma das coisas que nos deu foi a árvore de Natal, porque os pagãos, também os pagãos alemães, iam fazer sacrifícios humanos aos pés de um carvalho, e São Bonifácio derrubou o carvalho e disse: a partir de agora é um projeto, é a árvore de Natal. A árvore de Natal tem origem aqui. E, portanto, é um símbolo profundamente cristão. A gente, às vezes, houve um tempo que a gente ia árvores de Natal, o Natal dos cristãos é o Menino Jesus, e o Natal dos neutros, do Estado, é a árvore de Natal, como se a árvore de Natal não fosse cristã. É verdade, mas quem não sabe. Inglaterra é Santo Agostinho, por exemplo, no Brasil é São José Anchieta, que nasceu nas Canárias, veio estudar para Coimbra, e estava desenganado aos médicos, e portanto comia morrer, pediu para ir para o Brasil, para os índios, fez um trabalho extraordinário, e ninguém entende porque é que ele chegou ao Brasil e recuperou de saúde. E portanto foi desenganado de Coimbra para o Brasil. São Firmino sofreu muitas perseguições no tempo do século II. A liberdade da Igreja foi saudada pelo Imperador em 313, já no século IV. A perseguição cristã imposta pelo Império Romano, ele fez um apostolado brilhante, despertou a atenção das autoridades romanas. Uma delas foi um governador romano chamado Valério. Este queria a todo custo que os franceses, convertidos por São Firmino, voltassem a prestar culto aos deuses pagãos. Porém, sabendo que o povo da região tinha grande veneração pelo bispo, e com medo de uma revolta, ordenou a sua prisão e depois a sua decapitação, sem julgamento público oficial. Firmino foi martirizado no ano de 290, portanto, já no final do século III, o que causou grande dor no seio dos cristãos. Ele recebeu o título de Apóstolo das Gálias, por sua missão evangelizadora na região. O cristianismo foi aceito pela libertação que impunha. O cristianismo invade o coração, torna-nos livres. Nós não desobedecemos às leis, mas somos livres em relação ao mundo. Nós sabemos que não somos de cá, somos peregrinos, e portanto tudo à nossa volta é relativo. E é isto que os pagãos, os ateus, não compreendem. Eu sei, espero que ninguém fique incomodado com aquilo que eu vou dizer agora. No nosso tempo, e muitos cristãos estão a abandonar a Igreja por respeito às autoridades e ao ambiente cá no mundo. Porquê? Porque se conseguiu-se dizer que nós somos tontos. Nós, os cristãos que vimos à Igreja, na cabeça dos políticos, somos uns tontinhos. Acreditamos em algo e é preciso acabar com isto. Eles andam agora numa angústia tremenda para acabar com a fé. Porque nós somos deficientes mentais à vista aos olhos deles. Somos anormais. E os cristãos, queiram ou não queiram, julgar, é assim que os políticos atuais, toda
toda a franja, nós em Portugal, toda a franja política, PSD, PS, Partido Comunista e sobretudo aquela extrema esquerda, nós somos os suficientes, porque continuamos a acreditar. Mas depois eles têm contrariedades terríveis. Agora no Brasil vai haver umas eleições e eu vi ontem já vídeos em que já cristãos a gozar. Fulano agora converteu-se, já veio à igreja. Já foi à igreja. Um político que defendem ideias para nos liquidar, para fazer mal aos cristãos, no tempo das eleições vão à igreja. E enganam alguns. Nós lembramos bem disto em Portugal. Nós lembramos. E mesmo quando vêm aqui, não têm vindo muitos, mas eu cada vez vejo mais uma dificuldade tremenda quando vêm os nossos políticos aqui, que não mobiliza nada. Os filhos dos portugueses estão noutra linha. E nós vamos perder-nos. Porquê? Porque eles tratam mal os cristãos, tratam-nos como deficientes mentais e anormais, mas depois, de vez em quando, aparecem e foi sempre assim. No tempo de São Firmino, no tempo de honra seja feita, Portugal foi criado no amor e na amizade, e todos, o grande trabalho daquele cristão, Afonso Henriques, que rezava, que era um devoto da Santa Cruz, e nós no Canadá, os nossos portugueses, duas das primeiras igrejas construídas em Montreal e em Toronto, é a igreja de Santa Cruz, que é a fé das nossas gênesis, a fé no princípio, a fé do nosso primeiro rei. E é com tristeza que a gente não sei o que vai acontecer à igreja de Santa Cruz em Toronto. Montreal é diferente, está num sítio interessante, mas nós temos que saber disto. E para terminar, portanto, estes ataques à fé, porque nós somos deficientes. Todas as pessoas hoje têm poder de decisão, e muitos dos nossos cristãos, e mesmo agora aqui na nossa cidade, aquilo que está a acontecer com o cardeal de Quebec, o que é? É o ataque, porque ele foi nomeado prefeito da Congregação dos Santos, onde ele está na Cúria Romana, e eles atacam diretamente os nossos cardeais, os nossos líderes, e agora o cardeal de Quebec, o que é que lançaram a anátema, porque ele foi chamado para Roma ocupar um lugar interessante, lançam a difamação por todo o lado, porque ele foi para Roma, e lançam este boato. Ele foi um senhor que esteve aqui no Quebec, o resto do mundo ninguém o conhecia, mas os meios de comunicação lançam aqui, e quando se provar o contrário, ele está com pessoas completamente desfeitas, quando se provar o contrário, que foi o que aconteceu com o cardeal da Austrália, quando se provar, os meios de comunicação social calam a boquinha. Quando se provar que não houve absolutamente nada, mas desfazem para atingir o coração dos cristãos. E esta é a perseguição que estamos a viver agora. Mas vai evoluir. Eles vão chegar ao martírio. Eles quando viram, porquê? Porque nós somos anormais, nós somos medievais, nós somos atrasados, nós somos pessoas retrógradas, que ainda acreditamos em Deus. E eles são a luz. E é isto o fenómeno. É este o fenómeno que está a passar no mundo, e os cristãos continuam. Eu nunca vi o Sr. Cardeal do Quebec, nunca estive com ele, não sei, mas aquilo que sei é ler as manhas que temos visto, e depois desfazem a pessoa, desfazem a crença dos cristãos. A maioria já percebe.
continuamos nestas perseguições, mas vão chegar a atingir-nos mortalmente. Isto vai evoluir, isto vai piorar. Os cristãos têm que se preparar para o martírio. Nós, padres, sobretudo, e cristãos, temos que nos preparar para o martírio, porque foi sempre assim. E é preciso acabar com isto, porque eles, a falta de fé, eles encontraram a luz, e depois vem com o argumento da ciência, que não ligam nada à ciência, não ligam absolutamente nada à ciência, porque a Igreja tem grandes cientistas, olha que, por exemplo, a biologia em Portugal, a biologia até muito, era tudo padres, que em todos os ramos da ciência. Não é a ciência que eles querem, não é nada disso que eles querem. O que eles querem é um projeto do demónio, um projeto que foi renovado com a Revolução Francesa e que é preciso pôr a andar. Eu peço a todos nós que tenhamos coragem, sobretudo saibamos de onde vimos. Aquilo que nós acreditamos é que temos que estar preparados para o banquete eterno do Pai. Deixemos distrações, mas vamos sofrer muito. O que está a acontecer em Portugal tem um objetivo. O que é que eles querem impor? Agora, neste momento, sabemos que é a questão das escolas, eles dominarem completamente, já dominam, que é aflitivo ver os nossos jovens todos a pensar da mesma maneira, mas dominar sobretudo as crianças. Eles querem um mundo novo, um mundo completamente diferente, que não tem nenhum fundamento científico, não tem nenhuma verdade. E não tenhamos ilusões, cristãos. Nós somos considerados, para a maioria dos políticos e das pessoas que têm poder no Ocidente, no nosso mundo ocidental, como anormais, como tontinhos, como deficientes, como pessoas que é preciso tirar do mundo. E é assim que muitas gente das nossas famílias já pensa. É assim que as nossas famílias já pensam. Que o Senhor nos dê força e que São Firmino, São Firmino que está... São Firmino, que é o apóstolo das Gálias, de onde veio o nosso primeiro rei das Gálias, e nós devemos muito à fé como povo destes grandes santos que tiveram coragem no seu tempo e pagaram com um preço com a sua própria vida. E para terminar, a mim já me disseram, aqui em Kingston, que agora o caminho vai noutra direção, não é a Igreja. Cristãos, filhos portugueses, agora não é a Igreja. Agora é outra coisa, é outro projeto. Mas é o projeto para eles. Sobretudo, mas já me disseram aqui, e podemos ir em todas as comunidades, porque muita gente está convencida que nós é uma questão banal, uma questão da normalidade, uma questão de ciência, uma questão, não sei como é que eles interpretam, mas precisamos muito ser fortes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus avisa-nos de que não há comunidade sem atritos. E levemos por isso a nossa oração a Deus Pai, que é maior do que o nosso pobre coração e pode abrir ao perdão e ao amor sem limites, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros saibam acolher os penitentes que a eles acorrem e perdoar-lhes, em nome de Jesus, os seus pecados, oremos. Para que todos aqueles que ofendem o Altíssimo e não observam os seus mandamentos e as suas leis, possam um dia voltar para o Senhor e encontrar a paz,
Oremos. Para que o Senhor envie ao mundo os seus profetas e eles consigam, pela palavra e por seus gestos, despertar aqueles que correm o risco de adormecerem. Oremos. Para que os homens, as empresas e os países ricos perdoem as dívidas aos que as não podem pagar, mesmo que isso lhes traga alguns prejuízos. Oremos. Para que, entre os membros da nossa paróquia, ninguém proceda como aquele servo do Evangelho, que não teve compaixão do companheiro. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso poder, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir de São Firmino, apóstolo das Gálias, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nós vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sei digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Escutem, alegrem-se os humildes. Provai e vede como
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos a ficarem na adoração do Santíssimo Sacramento e neste dia rezemos pelo Sr. Cardeal do Quebec e mantenhamos-nos unidos à Igreja e sobretudo entendamos estas perseguições. Aquilo que fizeram com São Firmino, tinham medo do povo, o que é que fizeram? Prenderam-no. Então criaram a suspeita. Ele deve ter feito alguma coisa. E, portanto, esta suspeita que interessa hoje no mundo. Há já muita gente a refletir, mas os meios de comunicação social estão todos, por o mesmo lado, não transmitem isso, a dizer, porque é que é só a Igreja Católica? Se quisesse a verdade, se fosse a verdade que interessasse, era tudo, investigava-se tudo. Não, é só a Igreja Católica, só a Igreja Católica, só a Igreja Católica, só a Igreja... Eu solidarismo não conheço, nunca vi o Sr. Cardeal do Quebec, mas sei que isto é um ataque à Igreja e precisamos estar unidos. Depois, prova-se, ele agora vai ser afastado, enquanto o processo decorre, quando se provar o contrário. Ninguém fala disso. Portanto, rezemos e, sobretudo, vejamos. Há muitos católicos portugueses, muitos católicos, que gostam muito de procissões, gostam muito de andar e tudo bem, está tudo certo, mas quando é para atacar bispos e padres, é uma maravilha, está tudo certo. É tudo uma maravilha. Padres e bispos pode-se atacar. Portanto, e é isto que eles estão a fazer. Eles estão a aproveitar aquilo que o povo está, a onda do povo. Não é a verdade que interessa. Era tão bom que fosse a verdade. Fez mal, castiga-se. Portou-se mal, castiga-se. Mas não é isso. O que eles querem é fazer como fizeram a São Firmino. Pô-lo na cadeia para criar a suspeita. E São Firmino, depois, como criar a suspeita, houve uns grupos que começaram a pensar que certamente ele tem alguma coisa, as autoridades nunca iam prender alguém injustamente, foi assim que se... Então eles foram preparando o tempo e martirizaram São Firmino. E é assim que continuam a atuar hoje. Então que o Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, rezemos por o seu cardeal, e por todos, o Cardeal Patriarca de Lisboa também, e todos aqueles que estão a sofrer, porque o objetivo não é o serviço à verdade. O objetivo é o serviço à mentira. É confundido. Vamos então ficar com o Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos juízos e corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e diferenças com que ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.